A segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a condenação de um empresário que submeteu um imigrante iraniano a condições degradantes de trabalho. Quem tem mais informações é a repórter Michele Chiapa. O imigrante formado em engenharia civil diz que recebeu uma série de promessas no próprio país. Depois que chegou ao Brasil, trabalhou em frigoríficos e numa loja de tapetes do empresário. Os frigoríficos atendiam ao mercado internacional e adotavam o método halal, em que o abate de animais segue os preceitos do islamismo. Durante esse período, segundo o iraniano, a remuneração era incerta e irrisória. Além disso, o fato de o passaporte estar com o empregador o impedia de voltar ao país de origem. A situação dele no Brasil também era irregular, porque o visto era apenas de turismo. O imigrante relatou ainda que em todos os locais em que trabalhou, as acomodações eram precárias. Ele tinha de dormir no chão, não havia geladeira ou fogão e a manutenção e a limpeza praticamente inexistiam. Além disso, a jornada de trabalho ultrapassava 12 horas por dia. Ao ser desligado, ele ficou sem documentos para permanecer e trabalhar no Brasil. Possuía apenas um cheque do empresário para ser sacado no Irã. Por isso, pediu na Justiça o pagamento das parcelas salariais devidas e indenização por danos morais. Em defesa, o empresário alegou que o trabalhador foi contratado no Irã por uma empresa iraniana e enviado ao Brasil como supervisor para certificar o cumprimento do método halal. Esse processo era conduzido por um sheik e a equipe contava com outros trabalhadores, todos iranianos, subordinados a ele. Assim, toda a responsabilidade, inclusive pela moradia, seria da empresa estrangeira. Ele disse não saber se o trabalhador recebia algum tipo de remuneração. O mesmo argumento foi apresentado pelas pessoas jurídicas envolvidas. Diante da gravidade da situação, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas aumentou o valor da indenização de 20 mil para 100 mil reais. O TRT também reconheceu o vínculo de emprego e condenou as empresas ao pagamento de todas as parcelas devidas. O TRT assinalou que o fato de o trabalhador ter sido trazido de outro país, com cultura e língua totalmente diferentes, reduz a liberdade de se desvincular do empregador e o torna vulnerável à exploração e ao trabalho forçado. No Tribunal Superior do Trabalho, a ministra Liana Schaibe, relatora do caso na segunda turma, observou que o Pacto de São José da Costa Rica, ou Convenção Americana sobre Direitos Humanos, incorporado à legislação brasileira em 1992, proíbe a escravidão e o tráfico de pessoas, assim como diversas normas nacionais e internacionais. A relatora aplicou ao caso 2 dos 3 protocolos adotados recentemente pela Justiça Trabalhista. O protocolo para atuação em julgamento com perspectiva antidiscriminatória, interseccional e inclusiva, e o protocolo para atuação e julgamento com perspectiva de enfrentamento do trabalho escravo contemporâneo. A ministra concluiu ainda que o valor fixado pelo TRT atendeu aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Por fim, lembrou que para alterar a decisão do TRT seria necessário reexaminar fatos e provas, procedimento inviável em recurso de revista. A decisão foi unânime. O empresário entrou com embargos de declaração.